Selic, CDI, IPCA, a sopa de letrinhas do mundo financeiro. Hoje vamos falar um pouquinho dessa nutrição dos seus investimentos ou sobre os indicadores que mais impactam suas escolhas ao longo do tempo quando se trata de acumulação ou de dinheiro tomado emprestado. O que significam essas siglas? O que significa cada uma delas para o seu bolso? Começar falando pela taxa Selic. O brasileiro ultimamente tem acompanhado com algum interesse as frequentes divulgações das reuniões do Copom com as atualizações da taxa Selic, porque recordes vêm sendo batidos, taxa em baixa, recorde histórico de baixa. Mas o que significa exatamente essa taxa Selic que o Comitê de Política Monetária determina, às vezes para mais, às vezes para menos, às vezes para manutenção? Quanto que isso impacta seu bolso? Primeiro e mais importante, taxa Selic é a taxa que é definida após votação pelo Comitê de Política Monetária, após reflexão dos seus membros sobre o que seria uma taxa de equilíbrio para a economia. Por que taxa de equilíbrio? Porque o Comitê de Política Monetária, responsável pela política monetária no Brasil, ele tem que determinar uma taxa que, de certa forma, impacte a economia de forma saudável. Usa-se a taxa Selic para equilibrar a inflação no Brasil e, basicamente, a grande preocupação desse equilíbrio com a inflação é determinar se uma taxa Selic adequada vai proporcionar a troca adequada de recursos entre instituições financeiras, pessoas físicas, jurídicas e investidores. Por quê? Uma taxa baixa demais pode provocar talvez um desestímulo à poupança, um estímulo ao empreendimento e ou ao consumo, e quando esse estímulo ao consumo chega antes do estímulo à produção, ao empreendimento, os consumidores querem comprar, porque não vale a pena deixar o dinheiro poupado, e querendo comprar muitas vezes não há oferta de produtos suficiente, não houve uma capacidade produtiva adaptada para atender essa demanda. Havendo mais procura do que oferta, os preços tendem a subir e aí vem a inflação. Então se pode baixar demais a taxa Selic porque isso estimularia demais a economia e provocaria teoricamente a inflação. Se alguém perguntar como evitar esse aumento da inflação, a princípio o ideal seria estimular a produção antes do consumo. Teríamos que convencer empreendedores, produtores, empregadores a gerar empregos, gerar produtos, gerar mercadorias para colocar nas prateleiras e depois estimular o consumidor a comprá-las. É uma questão de confiança, raramente o empreendedor vai se convencer a produzir sem ter certeza, sem ter a segurança de que o consumidor estará comprando lá na frente. Outro problema que pode surgir é quando a taxa Selic fica alta demais, né? Alta demais, as pessoas se sentem estimuladas a poupar ou desestimuladas a comprar de forma financiada, desestimuladas a tomar dinheiro emprestado para comprar. Isso esfria a economia. Esfriando a economia, produtos estão nas prateleiras, comércio, distribuição, indústria é obrigada a baixar preços e com isso controla-se a inflação. Então o papel do Comitê de Política Monetária é estabelecer uma taxa Selic ideal. Aquela que não esfrie demais a economia, aquela que não aqueça demais a economia e que permita ao governo continuar rolando sua dívida. Se você investe em títulos públicos, você sabe que ao investir em títulos públicos, você está comprando um título, mas você está confiando o seu dinheiro ao Tesouro Nacional em troca de uma suposta remuneração. Suposta por quê? É uma relação de crédito. Você confia no Tesouro, por isso você vai receber. Agora, se a taxa Selic cai demais, as pessoas não compram títulos públicos. Se não compram títulos públicos, aqueles que resgataram estão com dinheiro na mão, o Tesouro Nacional perdeu dinheiro, não consegue renovar sua dívida, não vai conseguir pagar suas contas. Então, isso tende a puxar a taxa Selic para cima para que o Tesouro Nacional consiga convencer investidores, pessoa física, investidores institucionais a continuar investindo no Tesouro Nacional. Não é bom também aumentar demais a taxa Selic, porque isso significa para o governo pagar mais juros pela própria dívida. Então é um desafio bem interessante para o Copom, para o Comitê de Política Monetária, de tempos em tempos, estabelecer a taxa ideal, a taxa de equilíbrio que permite a economia respirar de forma leve. Falei que um desequilíbrio na taxa Selic tende a provocar ou um esfriamento demais ou um aquecimento demais na economia. Estamos falando de inflação. Qual a melhor forma de medir inflação? Existe a forma oficial de medir a inflação, que é através do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, um órgão de governo, mas que basicamente acompanha de tempos em tempos o valor de uma cesta de produtos. Não é a cesta básica de alimentos, é uma cesta de produtos que inclui produtos da cesta básica, que inclui serviços prestados, conta de energia, ou seja, uma série de fatores. Você tem a curiosidade de saber qual que é a cesta de produtos. No próprio site do IBGE você consegue entender qual que é a composição do IPCA.
Importância do IPCA. É a referência oficial para a inflação no Brasil. É o indicador mais amplo da evolução dos preços no Brasil. Muitos investimentos que você faz estão atrelados ao IPCA. Por quê? Porque sendo esse indicador oficial, você tem também títulos públicos, um papel oficial de investimento, o Tesouro IPCA, atrelado à variação da inflação, mais uma taxa que você contrata no momento que você investe. Então, se você está fazendo planos de longuíssimo prazo, a grande preocupação não tem que ser com a taxa Selic, não tem que ser com o câmbio, tem que ser com a inflação, porque a única coisa que pode tirar o seu poder de compra no futuro é a própria inflação, porque o Tesouro IPCA irá acumular ao longo da sua história de investimento o valor que você investiu mais uma rentabilidade acima da inflação. Se a inflação disparar, o seu ganho vai disparar. Se a inflação for muito baixa, o seu ganho será baixo, mas você terá aquele diferencial contratado. Então, na prática, para quem faz investimentos de longo prazo, para quem faz um planejamento para aposentadoria, Tesouro IPCA é uma boa referência. Um terceiro indicador que faz parte da história daqueles que investem, todo mundo já ouviu falar do tal do CDI. Quando você vai investir num fundo de renda fixa, o gestor vai ter o interesse de divulgar para você qual que é o desempenho desse fundo num percentual do CDI. Então, historicamente, ele rende 101, 105, 110% do CDI. Você vai contratar um CDB no seu banco, um certificado de depósito bancário, quanto que ele rende? É 95, 98, 100% do CDI. O que significa isso? Primeiro ponto importante a se considerar, esse DI, ou Depósito Interbancário, é a taxa média praticada diariamente entre bancos. Não é entre consumidores, não é entre banco e consumidor, mas entre um banco e outro. Bancos que mais recebem dinheiro do que aplicam vão ter um caixa sobrando no fim do dia. Esses bancos vão ter a sua tesouraria telefonando no fim do dia para a tesouraria de um outro banco que mais aplica do que recebe. Digamos que estruturou algum grande projeto, que teve uma grande linha de captação de aplicação de recursos para financiamento, para empréstimo. Digamos que saiu muito recurso, esse banco agora tem que fechar a conta. Ele pode tentar convencer seus investidores a colocar dinheiro nos seus produtos financeiros, CDBs, por exemplo, ou captar de outro banco. Qual que é a taxa praticada entre esses bancos? O chamado CDI. Tem diferentes taxas. Um banco sabe que se tem dinheiro sobrando, ele pode aplicar em títulos públicos, mas se um outro banco estiver pagando aquilo que o título público paga, mais algum diferencialzinho, ele vai aplicar nesse outro banco. Obviamente que o outro banco que está recebendo os recursos não quer pagar muito mais, né? Ele poderia captar recursos de seus investidores, propondo uma taxa menor, mas enfim, para chegar no equilíbrio, os bancos praticam uma taxa que normalmente está muito próxima daquela taxa da taxa Selic, estabelecida pelo Comitê de Política Monetária. Em alguns períodos da economia, quando tem muita demanda de recursos, quando tem uma grande oferta de financiamento, ou, por exemplo, uma grande divulgação de políticas de crédito facilitando a expansão da economia, pode acontecer do CDI descolar um pouquinho da taxa Selic, estar um pouco acima, mas normalmente ele transita, né? Ele está por volta do que seria a taxa Selic. Por que é importante conhecer esse indicador? Porque, sendo o CDI balizado pela taxa Selic, você, investidor, sabe que ao aplicar em títulos públicos, você vai receber pelo menos a taxa Selic ao investir no conservador título chamado Tesouro Selic, o mais conservador de todos, aquele que vai acompanhar a curto e médio prazo o desempenho da taxa de juros no Brasil. Se você pode ganhar 100% da taxa Selic, ou, sendo mais preciso, 100% da Selic menos aquela corretagem da B3, da Bolsa de Valores, você sabe que o ideal é você procurar algum investimento que lhe renda pelo menos o que rende o Tesouro Selic ou um pouco mais do que isso. É o que pagam os CDBs conservadores dos grandes bancos, é o que pagam os fundos de renda fixa bem administrados. Então, na prática, se você tem um investimento que rende 100% do CDI, teoricamente, ele já rende mais que os títulos públicos, porque os títulos públicos vão pagar taxa Selic menos aquela corretagenzinha da B3. Se você não consegue esse 100% porque está investindo pouco dinheiro, títulos públicos são uma boa opção para você. Importante entender que no longo prazo, pode ser que haja alguma mudança na política de controle da inflação, pode ser que a taxa Selic não acompanhe uma alta da inflação. Então, o importante é você garantir que lá na sua previdência, lá na sua aposentadoria, lá na concretização dos seus planos de longo prazo, você esteja protegido contra a inflação. Então, parte dos seus investimentos acompanhando taxa Selic ou CDI a curto e médio prazo, parte dos seus investimentos lastreados em alguma coisa que te proteja pela inflação. Isso vai garantir que lá na frente, não importa se o dinheiro vale 1 milhão, 100 milhões, 100 bilhões,
Se a inflação foi elevada, o seu patrimônio cresceu proporcionalmente à inflação, ainda com algum diferencial. Conhecendo essa trinca de ases dos investimentos, taxa Selic e CDI, que são muito próximos, e IPCA, e sabendo montar uma carteira de investimentos, pelo menos a sua parcela de renda fixa, que esteja, de certa forma, protegida contra oscilações desses indicadores, entendendo que você precisa se aproveitar da taxa Selic e CDI no curto prazo, do IPCA no longo prazo, você terá uma carteira de renda fixa consistente, que vai garantir que lá na frente você, no mínimo, preserve o seu poder de consumo, na verdade, preservar o poder de consumo, mas com algum ganho diferencial. Esse é o começo do mundo dos investimentos. Daí para frente, uma economia saudável, com taxa Selic baixa, com CDI baixo também, com inflação baixa, vai aquecer os demais mercados da economia, mercado imobiliário, mercado de ações, e aí você já está migrando o seu dinheiro, migrando suas considerações de investimento para a renda variável, que seria o segundo passo a dar, coisa que a gente vai falar em outros vídeos aqui dessa nossa parceria com o BTG Pactual Digital. Sucesso em suas escolhas, que as escolhas sejam bem feitas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.